Vamos lá, tipos de múltiplas, né? Hoje existe diversos tipos de múltiplas. A gente tem as múltiplas, né, duplas, né, triplas, trix, múltiplas x4, né, que é quádrupla, são 4 resultados, múltiplas vezes 5, vezes 6. Então isso aqui vai depender muito da quantidade de jogos que você coloca numa múltipla. Então eu vou abrir aqui a Bet365, que acho que é o site que tem, né, um layout melhor para tentar explicar as múltiplas, e vou mostrar mais ou menos como fazer, tá? Vamos lá. Eu deixei aqui aberta aqui a Bet365. Eu vou colocar alguns jogos aqui que tem odd 2 para a gente tentar, né, enxergar com mais facilidade. Vou botar aqui dois jogos aqui, selecionei dois jogos com odd 2, o Valência, né, e o Getafe aqui, odd 2, para você apostar, né, na aposta múltipla. Fazer uma múltipla, você tem que clicar aqui, né, e vai gerar para vocês os dois tipos de aposta. Aposta simples, né, que eu vou colocar um valor em cada uma dessas apostas, e uma combinada que é dupla. Isso aqui eu acho que a maioria já sabe, né? Aí se eu botar aqui, por exemplo, aqui R$10 na dupla, se eu clicar aqui em cima da dupla, né, ele já vai me dar qual o retorno que eu vou ter, né? Eu vou ter as seleções aqui, jogo 1, jogo 2, a aposta que eu fiz nessa combinada, a odd da combinada, que é nada mais do que a multiplicação do jogo, da odd do jogo 1 com o jogo 2, e o retorno que eu vou ter, tá? Essa aqui é bem simples, tá? Eu vou adicionar mais um jogo aqui com odd 2 pra gente ver, né, que eu consigo fazer dupla também com 3 jogos, né? Ou seja, agora eu tenho 3 jogos aqui, então eu tenho como fazer. Geralmente a maioria das pessoas vem aqui em 3 jogos, bota na tripla, né, que vai te dar uma odd 8, né? Bota aqui, por exemplo, o valor aqui nessa aqui 1x aqui, que é uma possibilidade. Então se eu apostar aqui, ele vai me dar um retorno de 80, né? E como que é o cálculo aqui? É aquela mesma coisa da dupla lá. Ela vai multiplicar a odd do jogo 1, do jogo 2 e do jogo 3, né, que vai dar uma odd final de 8, né, e vai me dar um retorno de 80. Só que eu posso fazer também o seguinte, né, eu posso fazer dupla. Nesse caso aqui, o que vai acontecer? O sistema de aposta, ele já me dá a quantidade de possibilidades que tem nessa aposta dupla. Então eu tenho 3 possibilidades. Quais são as possibilidades? O jogo 1 com o jogo 2, o jogo 1 com o jogo 3 e o jogo 2 com o jogo 3. Então são as 3 possibilidades de ganhos com duplas que eu tenho nesse jogo. Só que o valor que eu colocar aqui como aposta, ele vai multiplicar pelo número de possibilidades. Ou seja, se eu colocar aqui 10 reais, ele vai multiplicar por 3. Então a minha aposta total vai ser 30 reais, né? Mas só que o meu retorno, se eu clicar aqui depois de colocar o valor da stake aqui, ele já vai me dar o retorno de cada ganho, né, se eu ganhar em cada dupla. Ou seja, né, se eu acertar o jogo 1 e o jogo 2, somente perder o terceiro, eu vou ter um retorno aqui de 40, né? Ou seja, eu botei 10 reais nessa possibilidade de dupla, com a odd 4 eu tenho um retorno de 40. Se eu perder o jogo 3, né, o terceiro jogo lá, eu vou ter o que? Uma stake total de 30 e recebi 40. Ou seja, eu vou ter lucro mesmo perdendo um jogo, né? Então, claro, isso aqui depende da odd que você fizer, né? Se você fizer com uma odd mais alta, o seu lucro vai ser maior. Com uma odd menor, você provavelmente pode ter vai ter prejuízo, né? Vai ter prejuízo perdendo um jogo, mas não vai perder totalmente a sua stake, como acontece, né, se você viesse aqui na tripla, tá? Então, é mais ou menos isso. A Trix, aqui com 3 jogos eu tenho a opção da Trix também. A Trix é o seguinte, ela já me dá 4 possibilidades. Por que 4 possibilidades? Porque a Trix, ela faz nada mais nada menos do que o que? Ela me dá as 3 apostas nas duplas e me faz uma aposta na tripla. Então, das 4 possibilidades aqui, se eu botar, vamos botar aqui 7,50. Em cada possibilidade dessa, pode ver que é 7,50, né, vezes a quantidade de possibilidades, vai me dar 30 reais de stake total. E se eu clicar aqui em cima da Trix, ele vai me dar o ganho que eu vou ter. Ou seja, se eu ganhar o jogo 1 e o jogo 2 apenas eu vou ter um retorno de 30,
né, de 30 reais, ou seja, eu vou sair no 0 a 0, né? Eu apostei 30, ganhei 30 e perdi um jogo, então fiquei no 0 a 0. Agora, se eu ganhar todos os jogos, o jogo 1, o jogo 2 e o jogo 3, eu vou ter ganho isso tudo aqui. Então, isso tudo aqui vai me dar um retorno de 150. Então, a minha porcentagem de lucro vai ser muito maior que isso aqui. Então, varia de pessoa para pessoa como que ela gosta de arriscar, né? Mais pra frente eu vou ter uma planilha lá simulando mais ou menos os ganhos em valor de percentual, né, de cada sistema desse. É bem legal, vai dar para entender direito e vai dar para saber qual o sistema desse aqui é mais vantajoso para cada um, tá? Aqui a ideia aqui é mais ou menos mostrar, né? Esses valores aqui vai depender da odd que tu colocar, né? Se tu colocar um primeiro jogo com 1.70, o segundo jogo com 1.8, ele vai multiplicar, né, a odd da primeira seleção com a segunda, né? A sua odd aqui vai multiplicar pelo valor da sua aposta, então o retorno vai ser diferente. Então, essa forma aqui você consegue mais ou menos ter uma ideia de quanto você vai ter de retorno, tá ok? Agora eu vou colocar mais um jogo para a gente ver mais ou menos a múltipla vezes 4, tá? Vamos lá, botar esse jogo aqui. Agora já tenho 4 jogos, né? Já tenho 4 jogos aqui, então ele me dá também possibilidade de dupla, só que aqui quanto for maior a quantidade de jogos, maior a possibilidade que ele me dá, tá? Então aqui na dupla ele me dá 6 vezes, então se eu botar, por exemplo, 5 reais em cada possibilidade, ele vai me dar uma stake total de 30. E se eu clicar aqui na dupla, né, se eu acertar uma dupla, né, o jogo 1 e o jogo 2, eu vou ter um retorno de 20, né? E se eu errar todas as outras duas, o jogo 3 e o jogo 4, por exemplo, né, eu vou ter um head, né, não total. Eu vou gastar 30 reais na aposta total e vou, né, receber de volta 20. Ou seja, eu tive um pequeno head aí, mas não perdi, né? Eu não perdi a aposta toda, né? Em compensação, se eu conseguir acertar os 4 jogos, eu teria aqui um retorno aqui de 120, né? Claro, fazendo a múltipla desse jeito, o seu retorno final ele diminui, mas também o seu risco diminui bastante. A chance de você sair, né, com o head total aqui diminui bastante. Então, e claro, isso aqui depende muito da odd que você fizer, tá? Depois, como eu falei, eu vou mostrar uma tabela lá mostrando os ganhos em relação à odd, tudo. Mas aqui é o seguinte, com 4 jogos, eu tenho a possibilidade de fazer tripla também. Então aqui ele já me dá 4 possibilidades de triplas. Então, se eu botar aqui 7,50, vamos supor, com 4 jogos, se eu fizer aqui a possibilidade de tripla, eu posso perder um jogo, que mesmo assim eu vou sair com lucro, né? No caso aqui, minha aposta total foi 30, né? Eu botei 7,50 em cada uma, né? Se eu ganhar 3 aqui, eu já saio com praticamente não, com 100% de lucro, né? Sobre a stake total, entendeu? E se eu acertar, acertei as 4, eu ganho muito mais, né? Que aí aqui eu já vou ter um retorno aqui de 240 para ter apostado 30, tá? E assim vai, galera, assim vai para todas as quantidades. Conforme maior o número de seleções que eu for colocando aqui, agora eu coloquei aqui, foram 6 jogos, tá vendo? Eu tenho a opção de colocar aqui 15 possibilidades de múltiplas vezes 4. Eu tenho a possibilidade de colocar, né, nas triplas, mas só que a minha quantidade de possibilidade aumenta, né? Ou seja, se eu quisesse colocar 10 reais em cada possibilidade de tripla, a minha aposta total sairia muito alta, entendeu? Então o ideal é o que? Você pegar o quanto você faria na aposta simples. Vamos supor, a minha stake para cada aposta simples normal é 10, né? Então minha aposta total, o que eu gastaria se eu fosse fazer essas apostas de forma simples, seria 60 reais. Então eu pego aqui e vou dividir aqui, vou botar uma stake total aqui na tripla aqui de 60 reais no máximo, que aqui vai ser na verdade 3, né? Eu vou ter 3 reais em cada possibilidade de tripla. Colocando aqui, né, se eu acertar uma tripla, eu vou ter 24, né, 24 reais. Vou ter um head, né, não um head total, mas uma porcentagem de head sobre a stake,
mas também conforme eu for acertando, a minha possibilidade de ganho vai aumentando e muito, tá? Eu tenho na planilha aqui uma relação de quantidade de jogos em relação a possibilidades, tá? Vou mostrar para vocês aqui. É isso aqui, ó, possibilidades combinadas, né? Com 2 jogos eu tenho uma possibilidade de duplas. Com 3 jogos, né, eu tenho aqui 3 possibilidades de duplas, uma de triplas e 4 possibilidades na trix. Conforme você pode ver que conforme vai aumentando a quantidade de jogos, né, as possibilidades aqui ela aumenta bem, né? Por exemplo, aqui eu tenho 252, né, possibilidade de múltiplas vezes 5 com 10 jogos. Ou seja, se eu colocasse R$1 aqui para cada possibilidade dessa, já teria uma stake de R$252. Então, vai de cada um, né, se compensa isso aqui ou não, entendeu? E eu só tô aqui mesmo para mostrar essas situações, né?